A pior coisa do mundo, meu irmão, é um extremista. Todo mundo sabe disso e o quanto é perigoso. Mas existe uma coisa tão terrível quanto, que é o cara morno. Aquele cara que não sabe se posicionar. Nós sabemos que a bebida ela tem que ser ou quente ou gelada. Se ela for morna, você vomita. E tem muita gente que tem optado por ser um ser humano vomitável, digamos assim. Porque no caso de Israel, não tem dois culpados, não tem meio culpado. Tem um agressor que, por mais que a pessoa seja hipócrita, burra e sem moral e ouse a defender o Hamas, ela é covarde porque ela não tem coragem de se juntar com os caras. Ela não traria para dentro de casa alguém que faz parte do Hamas. Mas ao mesmo tempo quer que Israel tolere os ataques sem sentido e a qualquer momento a cidadãos comuns como eu e você. Não é de hoje que Israel vem aguentando essa turma, usando pessoas que compactuam com eles. E é aí que entra a questão de você ser morno. Tem muita gente que diz, não, eu estou a favor de Israel, mas o povo de Gaza isso, o povo de Gaza aquilo. O povo de Gaza é conivente com o que acontece ali. Eles dão cobertura e são seus filhos que fazem parte do Hamas. Mesmo os que não participam, boa parte deles, talvez maior parte daquela população, aplaude, comemora e vai lá cuspir nos cadáveres que são trazidos de Israel, de cidadãos comuns. Você não escuta outras pessoas falando isso. Falar uma coisa dessa aqui numa plataforma como essa pode desaparecer o canal inteiro. Mas eu já disse pra vocês que se não for pra dizer a verdade, pra que tá aqui? Pra que fazer meia culpa pra manter alguns inscritos que têm a cabeça oca? Não, a verdade tem que ser dita. Pra pelo menos que essas pessoas entendam o que realmente acontece. Ah, Davi, mas tá morrendo muitas pessoas lá em Gaza. Tá, mas eu já disse pra vocês, meus irmãos, que Israel é um reflexo do que fizeram com ele próprio. Eu tenho certeza que se eu chegar na sua casa perguntando por você, dizendo que sou seu amigo, que gosto muito de você, do seu trabalho, enfim, eu vou ser recebido de uma maneira. Já se eu chegar na tua casa e tua mãe, tua esposa, teu filho abrir a porta e eu meter uma faca na barriga dessa pessoa, a sua reação perante a minha pessoa simplesmente será uma resposta à minha própria violência, à minha própria monstruosidade. É o que Israel tem feito. Aquelas pessoas ali não lutam como soldados, como o Lula disse. Não, mas eles estão atacando pessoas comuns, não é soldado contra soldado, porque eles tiram a farda. Os soldados do Hamas são covardes, como todo vagabundo, todo covarde. Eles não vêm de frente lutar com você. Muito pelo contrário, muitas vezes ele se faz de seu amigo. E te ataca, né? Vestido de velhinha, vestido de mulher. Porque no frente a frente, meu irmão, ele sabe que ele não dura um minuto. Então ele se esconde com cobertura, inclusive, da própria Organização Mundial, você sabe qual é, né? Não é eu que estou falando, tem aí, né? Vários funcionários dela que foi demitido por estar dando cobertura e recursos a ela. Não é à toa que vários países cortaram o financiamento aos refugiados por conta disso. Porque o dinheiro estava sendo repassado, como Israel já vinha dizendo que estava acontecendo, para aquela turma ali. Eu já disse, é uma tuia de vagabundo. Eles não têm como produzir as armas que eles usam. Alguém leva para eles, alguém financia. Eles são a ferramenta de violência de um grande sistema muito maior. E Israel, meu irmão, por estar tão próximo deles, é a principal vítima. É uma questão também espiritual, queira você ou não. E quando a pessoa diz, não, eu sou um cidadão de bem, mas eu estou concordando com Lula, está concordando com o PT, concordando com a Globo, né, que fez questão de defender esses maldoristas lá dentro de Israel. Olha o que Israel tem tolerado. E a pessoa ainda diz que é um cidadão de bem, que é cristão, concordando com essa turma. Você concorda, meu irmão, porque o seu coração está podre como o deles, embora você mesmo não tenha percebido. Comece a perguntar outras pessoas o que elas pensam de você de verdade, e você vai descobrir que você não é tão cristão assim. Pode ter certeza disso. Eu trago hoje uma notícia aqui do Joalice Santos, né? Que, como todo bom desperto, está preocupado com a situação. E ele diz, boa tarde, Davi, o homem não se exempla e segue fazendo vergonha para o Brasil. E aqui está a matéria, ó. Brasil denuncia Israel na Corte Internacional de Haia por violação do território palestino. É incrível isso, né? Os caras lá já foram estourados vários esconderijos deles embaixo de creche, embaixo de hospital, né? Nós mostramos essas imagens aqui em nossos vídeos, procure. E se o suplemento dos caras está lá, o suplemento de armamento, meu irmão, é porque, olha, um vídeo para fazer disso aqui, ele não vai passar na plataforma, porque essa historinha de não mostrar imagens fortes já é para manter o debate, porque se nós mostrássemos, né, se nós mostrássemos aqui o que esses caras fazem lá, né, se nós mostrássemos isso, o que é que aconteceria?
Acabava com o debate. Não tinha debate. Lembra quando a gente falava da questão dos likes e os dislikes? Parece duas coisas totalmente opostas. Mas não, se trata da mesma tática. Olha, eu vou tirar os dislikes porque os vídeos com assuntos abomináveis às pessoas, que sofriam com chuva de dislike porque as pessoas se revoltavam com aquela balela que estava sendo falada, né? Eu vou tirar porque aí eu mantenho o debate. Eu vou dizer que teve pessoas que concordam e pessoas que não concordam, que existe um debate sobre aquele assunto, quando existe uma unanimidade. O mundo todo está vendo, né, o que Gaza tem feito. O mundo todo, e por mais hipócrita que a pessoa seja, eu pergunto, no teu bairro tu queria que fizesse fronteira com Gaza? Você gostaria disso? Qual país do mundo, qual cidadão do mundo gostaria de ter os cidadãos de Gaza como vizinhos? Eu quero saber isso, né? Então é muita hipocrisia. Olha só a matéria. O governo brasileiro denunciou Israel em audiência na Corte Internacional de Justiça, em Haia, apontando o país como culpado pela invasão de territórios palestinos. Segundo a delegação do Itamaraty, as violações não podem ser aceitas ou normalizadas pela comunidade internacional. O Brasil se pronunciou durante as audiências realizadas pela Corte, também declarando os atos israelenses como ilegais e equivalentes a uma anexão. Durante a audiência, juízes internacionais foram chamados a se pronunciar sobre a situação palestina nos territórios ocupados. O momento só ocorreu após governos interessados expressarem as devidas defesas aos palestinos ou israelenses. Ao todo, 54 governos se inscreveram para pronunciamento. E aí eles não falam aqui, a matéria acaba aqui, não falam quais foram esses governos, porque faz vergonha, né? Tudo gente ditadora, tudo gente que apoia bandido. E basta você ver o que o PT fez pela bandidagem aqui no país e faz, né? Tem muita gente que tá dizendo aí nos vídeos, como se eu não soubesse. Meu irmão, eu trabalho com isso 10 anos, tá certo? É óbvio que eu sei que Bolsonaro não é fluxicheiro, é óbvio que eu sei que ele não é um salvador, não é mito. Porém, ele é o único contraponto que a própria população escolheu, deu esse poder a ele, deu essa relevância a ele. Ele é o único contraponto para que o país não se transforme de vez em uma Venezuela. O comunismo está batendo na porta do Brasil. Nós estamos apoiando hoje grupos maldoristas, você sabe disso. Existem denúncias, teorias da conspiração que esse pessoal está sendo trazido para cá. Você tem o sistema aparelhado, você sabe do que eu estou falando dos poderes, está aparelhado. Você tem hoje deuses do Olimpo, eu tenho que falar assim como um imbecil por causa das regras, né? Mas você sabe quem é que é os deuses do Olimpo aqui no Brasil. E você tem caras ali declaradamente dizendo, eu sou comunista. E esses caras estão entrando ali para fazer leis para você. O país cada dia fecha mais empresas. Eu tenho outra matéria aqui, enviada pelo nosso querido irmão Luciano José Oliveira Tito, um abraço para ele. E tá aqui, ó, para esfregar na cara de todo comunista burro, né? Todo cristão morno. Carrefour fecha 123 lojas e tem prejuízo de 565 milhões no quarto trimestre. Aí o pessoal tá dizendo, não, mas é tudo a mesma coisa. Eu mostrei, eu calei a boca de quem fala isso da outra vez. Você tinha o Brasil, né, conseguindo aí equilibrar as contas no outro que estava, por pior que fosse. Você tinha o Brasil sendo homenageado em Israel, tendo o governo de Israel, o povo de Israel como aliados, fortes aliados aqui. Você tinha uma parceria com os Estados Unidos na época de Donald Trump, e se Deus quiser ele vai voltar. O Brasil era outro país, nós éramos vistos como um povo que foi atacado e que começava a despertar e caminhava para a moral e os bons costumes, para trazer de volta isso para o nosso país. Talvez o nosso país nunca teve. Essa é que é a verdade, né? Então nós éramos um país que caminhava para esse lado, né, onde estava mais fácil um cidadão, mesmo que fosse por decreto, né, muito mais fácil de o cidadão ter acesso à sua defesa. Eu mesmo nem me passava pela cabeça de sair desse país. Mas hoje você vê a situação que está, talvez irreversível já, né? A gente depende de outros resultados, como eu falei. E você ainda é obrigado a ver, né, pessoas covardes, que é daquele tipo, né, que um próprio parente dela é eliminado e ela, por pura covardia, medo, né, de ter que agir, medo da verdade, que o nosso país trata como criminoso a vítima, criminaliza a vítima, e a pessoa, por ser frouxo, covarde, incapaz de defender os seus e a si próprio, ela se convence, ela coloca na cabeça dela que não é assim mesmo, e que Israel não tem que se defender não, tem que aguentar calado, ver os seus filhos e filhas degolados, e o outro povo vizinho, do outro lado da calçada, batendo palma, comemorando, dançando e cuspindo nos cadáveres. Isso não existe.
Isso não existe. E só um covarde para defender uma coisa dessas. Então, a minha posição aqui é muito clara. Né? Você vê o Monark aí falando merda também, concordando com aqueles que o censuraram, concordando com aqueles caras que hoje fizeram ele sair corrido do país. Não, o Lula tá certo. Então você vê que o Monark, né, talvez as drogas já destruíram uma parte do cérebro dele. Só pode ser isso. Quando ele vai, né, ali acertando o caminho, falando coisas que tem sentido, aí ele vai para uma dessa, né? Provavelmente esse lado do cérebro destruído, ou o que fez ele seguir por esse caminho, né? E só sentir prazer com isso. É triste, né, você ver isso, meus irmãos. Mas a nossa posição tem que ser clara sempre, sem extremismo. Ninguém tá pregando aqui, ó, elimina todo o povo. Olha, ninguém é a favor disso. Agora, para fazer omelete, precisa se quebrar alguns ovos. É preciso ter ordem, é preciso ter lei. Não a nova que eles querem, mas a tradicional, a que a própria Bíblia nos ordena. Todos aqueles valores precisamos trazer e implementar na sociedade. E a minha posição quanto a isso, sem extremismo, ela é clara. Clara como a água cristalina. Então, fazer um vídeo desse é sincericídio, né? Hoje o mundo, ele diz que você precisa ser fraco, ele diz que você precisa ser morno. Seja morno, esteja disposto, né, a dar 2 passos, 4 passos para trás, para talvez dar 1 para frente, né? E não é assim que a banda toca. Não é assim. O mundo quer que você seja morno hoje em dia. Quer que você sempre retroceda, abaixe a cabeça. Mas quem muito se abaixa, quem muito se curva, a bunda aparece. Se lembre disso. Enfim, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a presença de cada um de vocês.